Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. E a gente vai dar continuidade então na parte 2 dos tipos de radiação. Então a gente compreendeu quais são os tipos de radiação e quem são ionizantes, não ionizantes, onde cada um se classifica. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, entender que são as questões das ondas, né, que a gente comentou. Uma parte importante, todo tipo de radiação é prejudicial ao ser humano? Toda e qualquer forma de radiação pode ser prejudicial ao ser humano, mas tudo depende do tempo de exposição, certo? Então, e da quantidade de radiação que o indivíduo receber. Por exemplo, o sol faz mal? Se você ficar muito tempo no sol, você sabe que ele vai te prejudicar um pouquinho, você vai sair bem queimadinho de lá. Tá? Então, tudo que for em excesso não é bom, certo? Alguns prejuízos aí, por exemplo. Vamos tratar então de cada subtópico. Ó. Mutações genéticas são para as radiações ionizantes, né? Inflamação nos olhos, por exemplo, ultravioleta e infravermelho. Queimadura na pele, que é a questão do sol, ultravioleta e infravermelho. Tá? Quais são as utilizações das radiações, então, pessoal? Onde se utiliza especificamente? Radiações não ionizantes. Então, as radiações não ionizantes, de uma forma geral, são utilizadas para quais fins? Aquecer alimentos, por exemplo, no interior de um micro-ondas. Então, é uma radiação micro-ondas, mas ela é utilizada para aquecer alimento. Iluminar o ambiente, que é a radiação da luz. Fabricação de vidro, infravermelho. Secagem de tinta e verniz, radiação ultravioleta. Tratamento de inflamações em minúsculas articulações, infravermelhos e ultravioleta. Soldas elétricas, infravermelho. Então a gente tem uma infinidade de utilizações para esses tipos de radiação, certo? Já as radiações ionizantes, tá? As radiações ionizantes, de uma forma geral, são utilizadas para... Então, quais são as principais utilizações? Tratamento de câncer, né? A gente já conhece essa questão. Realização de exames de imagem, né? Como a radiografia e a tomografia. Então, elas são aplicadas com menor frequência. Então, para que fique claro, não é bom a gente ficar, se não tiver com algum problema, ficar tirando radiografia, tomografia, muitas vezes, né, ressonância, porque isso pode implicar em alguma subsequela muito para frente para a gente. Então, tudo que for em excesso não é bom. Mas caso seja necessário, não tem o que se fazer, certo? Esterilização, por exemplo, né? Eliminação de bactérias, fungos de alguns alimentos. Então, pessoal, existem estudos que estão em andamento sobre a conservação de alimentos utilizando radiação, tá? Então a radiação, até a radiação ionizante, ela pode ser utilizada para bens comuns, para bens utilizáveis, desde que seja aplicada, então, com determinada consciência, certo? Esterilização para a eliminação de bactérias e fungos de materiais descartáveis, por exemplo, né, como seringas, instrumentos cirúrgicos, algo que você não pode fazer, então, uma lavagem ali manual tem que ser terminada de uma forma bem geral. Então, aqui a gente tem uma faixa chamada espectro eletromagnético. Então, são as faixas de comprimento de onda, tá? Então, aqui a gente tem a representação da onda, ou seja, então a gente falou que esses tipos de radiação, eles são provenientes de ondas eletromagnéticas, certo? Então, por exemplo, ó, frequência externa, ou seja, frequência de torre de sinal, torre de rádio. Então, a gente tem uma frequência de onda muito grande, né? Quando a gente tem uma frequência mais baixa, uma frequência, então, para aparelhos de celular, aparelhos de computador, uma frequência muito mais baixa, vamos dizer assim. A radiação infravermelha, ou seja, a radiação ultravioleta, né, que a gente tem aí do Sol, ela já está num comprimento de onda um pouquinho menor.
E assim, pessoal, vai diminuindo, certo? Então, ó, radiação ultravioleta, o raio-x já é um comprimento de onda já bem menor, ou seja, ultrapassa as camadas, né? Só não ultrapassa, então, a representação dos ossos, por exemplo. Os raios gamas, que são, lembra que a gente comentou, como eles não têm carga, então eles conseguem atravessar coisas aí muito grandes, né? Então, e por fim, assim, vamos dizer, os raios cósmicos têm uma capacidade de penetração muito, muito grande. Mas isso nem é muito usual aí pra gente. Mas o que a gente classifica? Então, radiação não ionizante tem um comprimento de onda maior e radiação ionizante tem um comprimento de onda muito menor, tá? Então, pessoal, radiação, ela pode ser utilizada, né, até a radiação ionizante, mas desde que seja utilizada para um fim específico e com uma determinada cautela. Então, sempre lembrando que radiação com excesso é prejudicial, tá? Mas, desde que ela seja utilizada com consciência, é uma questão muito, muito importante, tá? Vou citar um outro exemplo. É utilizado radiação também para produzir, vamos chamar assim, produzir pedras preciosas. Como assim? Existem regiões no Brasil que se produz muito quartzo, tá? E esse quartzo, aquele cristal, né, ele tem um valor aquisitivo alto desde que ele esteja em algumas etapas, ou seja, algumas colorações. Mas o que faz isso? O tempo. E a radiação, ela acelera esse tempo. Então existem algumas estações, como vamos chamar assim, de tratamento desse material para valorizar aí, a produção de pequenos mineradores. Então, assim, são inúmeras utilidades para a radiação que é importante para a gente, mas desde que sejam utilizadas de uma forma correta. Pessoal, então a gente tratou essa questão bem simples das questões de radiação. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre questões de decaimento, dentre outras coisas, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e se vemos nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau!